Olá pessoal, meu nome é Carlos Mariosa, sou terapeuta aqui na Clínica Freedom e hoje, junto aqui com o terapeuta Dário, gostaria de falar com vocês sobre o plano de prevenção à recaída. Mas antes, curte aí a nossa vinheta. Você começa. Olá, tudo bem? Olá, Tem que ensaiar. Pessoal, hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção à recaída, que é um tema muito recorrente em qualquer programa de tratamento. Como eu sempre falo, né, uma engrenagem de tratamento. O plano de prevenção à recaída é indispensável no período em que o paciente permanece dentro da instituição. Então, chega no final do tratamento, ali, o quarto, quinto, sexto mês, ele faz esse plano de prevenção à recaída. E o Dário, que é um dos nossos profissionais aqui na Clínica Freedom, é responsável por aplicar esse plano de prevenção à recaída, que aborda inúmeras situações onde o adicto ou adicta ou alcoólatra se encontra em situação de risco, em rota de colisão ou num quadro sintomatológico, né? Fases e sinais ou sinais de avisos sobre a recaída. Então o Dário vai falar um pouco sobre a importância do plano de prevenção à recaída e como funciona esse plano de prevenção aqui na nossa unidade. Boa tarde a todos. Sou o terapeuta Dário Nicolau. Como o Mariosa assim se expressou, o plano de prevenção à recaída tem uma parte muito fundamental no processo de tratamento, no processo de recuperação. Nós procuramos implantar esse programa justamente no período em que o paciente já se aproxima assim do terceiro mês. E quando, acredito que em um outro vídeo nós falamos da importância da palavra prevenção, porque muitas vezes nós falamos ela meio que rápida, mas ela tem uma importância muito grande, porque prevenir significa chegar antes, e isso que nós queremos passar para os nossos alunos, os nossos pacientes. Eles começaram a prever os acontecimentos. Quer dizer, toda recaída ela apresenta sinais, assim como ele falou acerca de sinais aí. Então, ela sempre avisa antes, sempre te dá sinais de que realmente vai acontecer e que muitas vezes o paciente está caminhando numa rota de colisão, mas ele ainda não se percebeu, justamente por ainda ele não ter participado, o aprendizado sobre prevenção de recaída ainda não chegou até ele, mas depois que o paciente aprende o programa de prevenção de recaída e ele está nessa rota de colisão, ele consegue se sobressair, ele consegue estratégias, ferramentas para sair dessa rota de colisão. Uma ideia muito equivocada, Dário, que a maioria dos adictos, né, dos familiares, das pessoas envolvidas tem, é que o maior sintoma de recaída é a vontade de usar. Isso é um equívoco na maioria das vezes, né? Com certeza, porque a vontade de... Quando chega a vontade de usar, nós já entendemos que está num estágio muito avançado. A nossa intenção, o nosso trabalho é que ele consiga se perceber muito antes, porque acontece, na verdade, a recaída em si, ela vem num sistema de cadeias. Então, geralmente, a recordação eufórica ativa a memória química. A memória química estabelece a fissura, e a fissura sendo estabelecida, que é a expressão com Mariosa, dá pra gente fazer uma analogia, a vontade de usar, a fissura estabelecida, ela praticamente não tem volta. Então por isso que acontece esses estágios antes, e tem que ser trabalhada a prevenção justamente para que esses estágios não aconteçam em ritmo de cadeias.
Outra coisa importante, então a gente aprendeu que, né, a fissura, o craving, né, a vontade de usar, ela não é o sintoma principal. Existem também os gatilhos, né? São 3 tipos de gatilho: o interno, o externo e o sensorial. Você poderia falar um pouco sobre esses 3, Dário? Porque veja só, o gatilho interno, geralmente ele tem essa dificuldade, começa essa dificuldade interna. Esse desconforto, essa luta, essa batalha interna que o dependente químico em recuperação tem. Por isso que é muito importante passar por uma programação, passar por um programa de tratamento para que ele aprenda a lidar com essas dificuldades internas, com essas lutas internas. O dependente químico em recuperação, durante um X tempo, ele vai sempre estar nessa batalha de ambivalência. O que seria essa batalha de ambivalência? Essa ambivalência é uma força antagônica, que seria 2 gladiadores se degladiando dentro dele. Então essa batalha, é necessário que o dependente químico em recuperação entenda que essa batalha vai acompanhá-lo durante um X tempo. E isso nós somos bem realistas em passar para o dependente químico. Então, ele em recuperação, que ele vai ter essa batalha mesmo, essa luta interna. Por isso que é importante no pós-tratamento o acompanhamento psicoterapêutico, com um psicanalista, com um terapeuta, com um psicólogo, para que essas dificuldades internas, esses gatilhos internos seja trabalhado e ele venha a ser bem resolvidos. Você falou do outro gatilho? Tem o externo e o sensorial. O externo que é o seguinte, o que acontece? Nós falamos de dificuldades intra. Então ele tem as dificuldades intra e interpessoal. Os gatilhos externos, nós temos uma sigla, nós até colocamos ela num ar de brincadeiras, né, de brincadeira, entre aspas, né, mas é bastante sério, que nós colocamos PLS. Por quê? Deve-se tomar muito cuidado com pessoas, isso dependente químico e recuperação, com pessoas, lugares e situações. Tá? Então são gatilhos externos que têm um grande significado. Tem pesquisas deixando bem claro que 60% das recaídas estão relacionadas a uma pessoa na vida do dependente químico. Estão relacionadas a pessoas na vida do dependente químico. Pessoas, lugares, justamente é o seguinte, lugares que ativam a memória química. Então são gatilhos externos, tá? Que acaba, local de uso, ele passa num determinado local. Isso tem muito a ver com a parte cerebral também, com a plasticidade cerebral, com a neuroadaptação cerebral, celular, do tempo de uso. E pessoas, lugares e situações. Situações é o gatilho interno que nós falamos acerca dessa dificuldade que aparece internamente. Quando se lê lá no estudo sobre prevenção à recaída, quando você vê os gatilhos sensoriais, né? Então quando fala, por exemplo, de lugares e pessoas, então você vai ficar perto de uma pessoa que está consumindo uma determinada substância. Isso é um gatilho sensorial. Sim. Você vai ficar perto de uma pessoa que porta substância. De repente a substância de preferência visual é um gatilho também. E alguns tipos de músicas também que podem ativar uma euforia demasiada e vir nesse processo de cadeias também, né? Isso a gente pode também fazer uma correlação, né? Não generalizando música, mas usando aqui como exemplos simples e fáceis de serem entendidos, né? Porque tem música que, além de fazer apologia nua e crua ao uso, são músicas que ficam taxativamente, insistentemente, trazendo a ideia de drogas, tá? Falando sobre drogas, falando do uso das drogas, usando a droga como algo recreativo.
Então, ele entra num processo de recuperação, ele entra num processo de recuperação, ele entra agora num programa de prevenção à recaída, mas aí acaba tendo dificuldade com esses gatilhos sensoriais relacionados à música, relacionados a conversas da ativa, e isso em si ele não está usando, mas está transmitindo para ele essa ideia de uso, e isso entra vias cerebrais e isso mexe. Ele pode não verbalizar, mas internamente ele começa a sentir esse movimento. E aí é por isso que muitas vezes nós olhamos o dependente químico em recuperação, ele aparentemente está bem. Ele até verbaliza que está bem, mas a doença está agindo silenciosamente, e aí pode ocorrer uma recaída repentina. Uma outra coisa importante também que eu quero salientar muito aqui, porque esse vídeo ele vai chegar tanto para os adictos, para as adictas e também para muitos familiares, né? Quando se fala de ambiente de recuperação. Então, geralmente, aquele que é casado vai voltar para o seu lar. O filho que mora com os pais, ou com mãe ou com o pai, vai voltar para casa do seu pai ou da sua mãe ou dos seus pais, enfim. Como que esse ambiente se encontra, né? Será que a família, ela procurou ajuda também para se tratar? A família buscou orientação? A família entende o que é a dependência química? Porque o ambiente onde o dependente químico vai viver após, né, ou no seu pós-tratamento, ele também pode ser um gatilho. Então é importante a família, né, se perceber diante desse processo do pós-tratamento. Mas uma coisa importante também que eu queria falar, e a gente vai continuar isso no próximo vídeo, é sobre gatilhos emocionais. Hoje, mais de 70% dos adictos voltam ao uso, né, ou vão por um processo de recaída por inabilidade em lidar com suas emoções. E a gente vai falar disso. Esse aqui é a parte 1 do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que você possa deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui nos nossos canais, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e deixar a palavra final aqui com o nosso mestre Dário. Então, só para complementar, né, no vídeo, já para não se estender muito, nós queremos trazer uma sequência de vídeos relacionados a esses temas, justamente para ajudar os dependentes químicos em recuperação, aqueles que estão recém saindo de uma clínica, de uma comunidade terapêutica. Então acredito que vem muita coisa boa aí, tá? Até mais. Um abraço e até a próxima.